Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Separei para vocês aqui nessa rodada, galera, 8 jogos, tá? 8 jogos pra gente analisar juntos, e no finalzinho do vídeo aí eu vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show, galera? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí no vídeo, que é muito importante, né, para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Lembrando que o like é de graça e é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço diariamente aqui para vocês, totalmente grátis, tá, galera? E vamos tentar aí pegar pelo menos 400 likes nesse vídeo, e conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Antes de trazer os palpites aqui para vocês, galera, eu quero deixar bem claro aí que eu deixei aqui os palpites aqui para essa quarta-feira, né, o jogo entre PSG e Flamengo. Eu deixei o meu palpite, galera, que era 2-1 Flamengo. Muita gente criticou e tudo mais. Só que, galera, vocês têm que esquecer essa coisa de placar exato, porque placar exato é apenas um chute. Não é para você pegar e, vou focar ali no 2-1 Flamengo. Não, cara, o palpite que eu deixei ali foi o mais de um gol e meio, ambos marcam. E os dois palpites bateram, entendeu? O mais de um gol e meio para você complementar bilhete, e o ambos marcam aí para você fazer uma entrada simples. Então quem pegou conseguiu lucrar das duas maneiras, né? Porque bateu as duas opções. E o placar exato, galera, é apenas uma sugestão, um chute, tá, galera? Não é para você pegar e focar no placar exato. Eu sempre deixo isso claro aí, mas tem gente que parece que gosta de criar tumulto nos comentários, tá? Então, só para esclarecer vocês aí, placar exato não é palpite, tá show? É apenas um chute que eu deixo aí em cada jogo. E quem me acompanha aqui desde o início sabe que sempre foi assim, tá show? E vamos dar uma olhada agora aqui, galera, nos jogos dessa quinta-feira, né? A gente vai ter Copa da Turquia, Taça de Portugal, Conference League, né? Fase de liga. Vamos ter aqui Copa Patiena, né? Que é a Copa da Bolívia, e Copa do Equador. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, galera, é a Copa da Turquia, jogo que já começa tarde, né, 2h30 da tarde aí. A gente vai ter o Galatasaray jogando em casa contra o Başakşehir, jogo que na minha opinião promete favoritismo pro Galatasaray, tá? Lembrando que é início aí desse grupo A, né, o Galatasaray vai fazer seu primeiro jogo, a mesma coisa o Başakşehir, nesse grupo aqui onde o Antalyaspor já jogou e venceu, e também teve aqui o Istanbulspor contra o Karagümrük, onde teve um empate de 0-0, tá? Os últimos 5 jogos aqui do Galatasaray, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Başakşehir, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. Confronto direto, o Galatasaray venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então assim, o favoritismo total aqui pro Galatasaray. A gente vai dar uma olhada aqui nas odds, tá pagando 1,57, é uma odd muito boa pra gente pegar aí a vitória do Galatasaray, e também tem o mercado de gols que é bem favorável na minha opinião, tá? Então primeira opção aqui, casa vence, Galatasaray para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Galatasaray. Agora vamos aqui para a Taça de Portugal, 3h45 da tarde, a gente tem um Santa Clara jogando em casa contra o nosso querido Sporting. Jogo válido pelas oitavas de final. Os últimos 5 jogos aqui do Santa Clara, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Sporting, 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Confronto direto, o Sporting venceu 3 vezes, Santa Clara venceu 1 e teve um empate, né? Lembrando que teve jogo recente, entre aspas, né? Mês passado aí, eles se enfrentaram pelo Campeonato Português e o Sport venceu fora de casa por 2-1, né? E, na minha opinião, é um placar interessante aí pra gente estar colocando nessa partida, né? Onde eu vejo o favoritismo do Sport, pagando uma odd aí de 1,44, e também tem aí o ambos marcam, que também tem possibilidade de bater, né? Então, primeira opção, fora vence, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou repetir o placar do último jogo, 2-1 em Sporting. Agora vamos aqui para os jogos da Conference League, né? A Liga da Conferência. A gente vai ter aqui o Alkmaar da Holanda enfrentando aqui o Jagiellona. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde, válido aí pela 6ª rodada, né? Na classificação até o momento a gente vai ver o Alkmaar em 13º lugar com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Vem de 2 vitórias seguidas fora de casa contra o Drita na última rodada e também contra o Shelbourne, jogando em casa por 2-0. E o Jagiellona, que no último jogo aí acabou perdendo, né? Perdeu em casa por Raio Vallecano 2-1,
e antes disso tinha vencido o Cupz por 1-0. Os últimos 5 jogos aí do Alkmaar, contando aí Copa, Campeonato Holandês e também Conference League, né, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o time aqui da Polônia, né, o Jajolina, nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo, e a odd aqui pro time do Alkmaar vencer tá pagando 1,60. Na minha opinião tem valor, tá? Especialmente jogando em casa, vem de um bom momento, e a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né, Alkmaar para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Alkmaar. Agora o próximo jogo aqui da Conference League, a gente tem aqui o Crystal Palace da Inglaterra enfrentando o Cupz da Finlândia. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Crystal Palace. Crystal Palace que até o momento aí 3 vitórias e 2 derrotas, somando 9 pontos, está aqui em 9º lugar. E do outro lado a gente tem o Cupz que venceu 1, empatou 3 e perdeu 1, com 6 pontos aqui em 25º lugar. Os últimos 5 jogos do Crystal Palace, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Cupz, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E as odds aqui, galera, a gente vai ver que está pagando aí 1,29. Para complementar bilhete, vale a pena a gente pegar essa vitória do Crystal Palace, tá? Mas a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica casa menos um handicap asiático, né? Para o Crystal Palace vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Crystal Palace. Agora o nosso último jogo aqui da Conference League, a gente tem o Mainz da Alemanha contra o Samsunspor da Turquia. 5 horas da tarde esse jogo. Jogo aí interessante, né, para a gente focar no mercado de gols, né, especialmente que são 2 equipes que têm ataque efetivo. O Samsunspor, que é o visitante, está em 5º lugar com 10 pontos, né, perdeu sua primeira aqui na Conference League na última rodada para o AEK, por 2-1 jogando em casa, mas até o momento a equipe tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, né, a campanha é boa, né, vai tentar ficar aí entre os 8 melhores para garantir a sua vaga direto para as oitavas, né, lembrando que os 8 primeiros já garantem vaga para as oitavas, enquanto os outros aqui participam do 16avos, né, do 9º lugar para baixo. O Mainz está aqui em 8º lugar, 3 vitórias, um empate e uma derrota, a campanha é bem parecida, a única diferença é o saldo de gol, né, o saldo de gol do Samsunspor é bem melhor. Os últimos 5 jogos do Mainz, 2 empates e 3 derrotas, né? Vem de um empate importante fora de casa contra o poderoso Bayern de Munique pelo campeonato alemão, mas a equipe não venceu nesses últimos 5 jogos, né? Já o time aqui do Samsunspor, 2 empates e 3 derrotas, também não vive um momento nada interessante, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, mas aqui, galera, eu acredito que a melhor opção que tem é o ambos marcam, né? Para bater gol das 2 equipes, acredito que vai ser um jogo aberto, com chance de gol para as 2 equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Mainz, pelo fato de jogar no seu território e, na minha opinião, por ter uma equipe um pouquinho melhor do que o Samsunspor, né? Mas pode acontecer também um empate de 2-2, que não seria surpresa. Agora vamos aqui para a Taça de Portugal, né? Mais um jogo aqui da Taça de Portugal, oitava de final, a gente vai ter o Porto contra o Famalicão, 5h45 da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos do Porto aí, 4 vitórias e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Famalicão, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto aqui, o Porto venceu 3 vezes, empatou 2, né? Então, querendo ou não, tem o favoritismo do Porto. E a odd pro Porto vencer tá, assim, tá interessante, né? 1,40. Na minha opinião, o Porto entra como favorito aqui para vencer. Lembrando que, assim, esses jogos de Copa, Taça, é complicado porque as equipes podem poupar jogadores ou até mesmo não dá tanta importância, tá? Sempre ficar ligado nisso, especialmente na escalação das equipes. Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, tá? Porto para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Porto. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui a Copa Patiena, semifinal aí entre Bolívar e Blooming, 9 horas da noite esse jogo, né? Primeiro jogo fora de casa, o Bolívar conseguiu um empate importante de 1-1 e agora vai estar jogando em casa diante de sua torcida aí, tem grande possibilidade de vencer, né? Os últimos 5 jogos do Bolívar, 4 vitórias e um empate, e os últimos 5 jogos do Blooming, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Bolívar venceu 3 vezes e empatou 2, né? A maioria dos jogos aí sempre batendo ambos marcos, né? Que é uma opção interessante aí. Mesmo jogando fora de casa, o Blooming pode marcar um golzinho, porque a defesa do Bolívar cá entre nós é bem fraquinho, né? A odd pro Bolívar vencer, galera, tá 1,19. Não vale a pena a gente pegar uma entrada simples aí, né? Por esse Bolívar vencer, muito menos até para bilhete, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é o mercado de gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. E a primeira opção é o mais de 2 gols e meio na partida. A segunda opção a gente pode arriscar aqui casa vence no primeiro tempo, né? O Bolívar para vencer o primeiro tempo.
Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bolívar. E agora nosso último jogo aqui, Copa do Equador, galera. A gente vai ter a LDU de Quito contra Universidade Católica. Grande final aí, 9 horas da noite esse jogo, né? É jogo único, não tem essa coisa de ida e volta, né? E a gente vai ver aqui que o time da LDU não vive um momento tão interessante, né? Uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. Mas do outro lado a gente tem a Universidade Católica que também não tá numa sequência tão boa, né? Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Confronto direto aqui, 2 vitórias de cada um e um empate, galera. Então assim, tem um equilíbrio total nesse confronto direto. A odd para a LDU vencer tá 2,8, mais ou menos, e 4,45 para a Universidade Católica vencer. O mercado de ambos marcos aqui que é interessante, está 1,95, uma odd interessante aqui para a gente talvez pegar, especialmente que no confronto direto sempre costuma bater, tá galera? Primeira opção aqui a gente vai pegar dica de segurança, né? Mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para a LDU de Quito. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada. E ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Copa da Turquia, jogo entre Galatasaray e Başakşehir. A gente pegou aqui Galatasaray vence com empate anula, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. Segundo jogo, no caso é Taça de Portugal, né? Jogo entre Porto e Famalicão. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Crystal Palace contra o Cup's, né? Pela Conference League. A gente pegou vitória do Crystal Palace. No final, a gente teve uma odd de 2, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,89. Esse bilhete, na minha opinião, tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!